Hoje nós vamos retomar a série dos mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Estávamos estudando os 10 mandamentos, já fizemos 3 dos mandamentos, até o terceiro ainda não está no YouTube, mas vamos colocar também antes de colocar o quarto. E tudo à luz do nosso catecismo maior de Westminster, para compreendermos a visão mesmo presbiteriana reformada sobre os 10 mandamentos e o quão profunda essa visão pode ser e o quão ela pode transformar mesmo a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar Deus, nossa forma de viver a nossa vida, de enxergar a própria igreja. E numa breve recapitulação, antes de entrar nos mandamentos em si, nós vimos algumas regras interpretativas na pergunta 99 do nosso Catecismo Maior, que são de grande valia para interpretar os 10 mandamentos. E posso destacar só para lembrança, a aula está no YouTube, quem não assistiu ou quiser relembrar pode assistir ou ler a própria pergunta do catecismo. Posso destacar, por exemplo, a ideia de que o mesmo mandamento, ele pode prever ele pode conter nele mais de um pecado. Vários pecados estão contidos em um único mandamento. E o único pecado também, ele pode transgredir mais de um mandamento. Uma outra questão importante é que todo mandamento ele tem um preceito positivo e uma conduta proibida, né? Então, por exemplo, não matarás é a conduta proibida do sexto mandamento e o contrário dele é preservar a vida. Então, tenha isso em mente também, por estudo de todos os mandamentos, que a gente possa refletir o máximo possível em profundidade para compreender a lei de Deus que revela para nós o caráter de Deus, que revela para nós também quem nós somos diante desse Deus e do quão nós precisamos da sua graça. Então avancemos, meus irmãos, nós passamos pelo mandamento 1, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O 2, não farás para ti imagem de escultura nem as adorarás. O 3, de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E agora vamos entrar no quarto mandamento. Nós temos como objetivos dessa aula, primeiro, compreender a aplicação e abrangência do quarto mandamento, compreender o que o quarto mandamento exige de nós, que, como eu disse, os mandamentos eles têm condutas vedadas e também condutas exigidas, preceitos positivos. E o quarto mandamento ele é especialmente positivo, né? Enquanto o primeiro é não, e o segundo é não, e o terceiro é não, o quarto é santifique um dia. O quarto ele é um preceito positivo que tem o contrário dele, negativo, também proibido. Então vamos compreender o que ele exige, vamos examinar os fundamentos do quarto mandamento. Também vamos, se Deus nos permitir, entender por que os cristãos guardam o domingo e não mais o sábado. Isso pode ser uma dúvida muito comum é uma dúvida comum quando nós estudamos o quarto mandamento. E vamos aplicar esses princípios da guarda do dia do Senhor à devoção à nossa vida prática, como a gente sempre tenta fazer. Tornar mesmo esse conhecimento prático para nós e de forma que ele nos transforme. Então vamos para as perguntas em si. Pergunta 115 do Catecismo Maior, que é o texto do quarto mandamento, que também está em Êxodo 20, verso 8, se eu não me engano. Qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E a pergunta 116. Que se exige no quarto mandamento? No quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7.
que era o sétimo dia, que era o sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Então, meus irmãos, agora um resumo do que nós vamos aprender, especialmente no conteúdo dessas perguntas. Primeiro, todos os homens devem santificar para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, e especialmente um dia inteiro em cada 7. Também aprenderemos que os fundamentos do quarto mandamento. Também aprenderemos que esse dia, desde o princípio do mundo, era o sábado, e que desde a ressurreição ele passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana. Nós vamos nos esforçar para compreender todos esses aspectos. Vamos para o primeiro ponto, então, queridos. Todos os homens devem santificar para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, e especialmente um dia inteiro em cada 7. Então, primeiro ponto. Para quem vale o quarto mandamento? Isso é importante porque, e nós vamos refletir talvez até um pouco mais à frente sobre isso, nos próximos pontos, que há quem diga que esse mandamento ele pertence somente para os judeus, e há quem diga que ele pertence somente para os cristãos. Mas o catecismo nos ensina que todos os homens devem santificar para Deus todos os tempos estabelecidos. Então, o quarto mandamento, ele vale para todos os homens, não somente para um grupo de pessoas e não somente para Israel. E aqui eu abro um parêntese também, meus irmãos, que é buscar a abrangência dessa compreensão para todos os outros mandamentos. Percebam, Deus exige obediência somente dos cristãos? Somente os cristãos devem obedecer a Deus? Somente os cristãos devem guardar não só o quarto, mas todos os mandamentos? De maneira nenhuma. Deus deve ser obedecido, adorado por toda a humanidade. Deus exige obediência de todos os seres humanos que já pisaram sobre a terra. E por isso todos são indesculpáveis, como diz o texto de Romanos 1, porque eles, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Então, da mesma forma, o quarto mandamento, ele vale para todos os homens, não é somente um povo que deve guardar, ele é um mandamento abrangente para todos os homens. Marcos 2:27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está tratando do quarto mandamento sob uma outra ótica, combatendo um legalismo deles, de alguns religiosos da época, mas especialmente, ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas que homem é esse? É o ser humano. Ele está tratando aí da raça humana. Então, o sábado foi feito por causa do homem, por causa da raça humana. O homem e todos os homens devem santificar o sábado, porque o sábado foi feito para todos os homens. Um próximo ponto, nós vamos perceber no texto de Isaías citado, é que o Velho Testamento, ele prevê a observância do sábado, da guarda do sábado, na dispensação do Novo Testamento, com a inclusão dos gentios para todos os povos também. No texto de Isaías, o da próxima tela, vai ficar mais claro. Lá, nesse texto, pode avançar, por gentileza, irmão. Isaías 56, verso 2, verso 4 e os versos 6 e 7. Diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem,
e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meus irmãos, o capítulo 55 e o capítulo 56 de Isaías são capítulos nos quais Deus, especialmente por meio do profeta Isaías, fala sobre a nova aliança. E especialmente, se vocês forem ler o capítulo 55, ele começa a falar disso no 55. Ele vai falar sobre a nova aliança. Vai falar sobre todos os povos serem alcançados por Deus, sobre todas as nações. E aqui, no 56, ele está falando sobre a bem-aventurança do homem que guardar o sábado, que não profana o sábado e guarda sua mão de fazer algum mal. E ele traz benefícios para esses, né? E especialmente ele cita aqui eunucos e estrangeiros. Eunucos e estrangeiros, os eunucos nem podiam cultuar a Deus adequadamente. Tinham todas as limitações cerimoniais para o culto a Deus dos eunucos e também dos estrangeiros. E ele agora está falando que o estrangeiro que guardar o sábado dele, que o eunuco que guardar o sábado, que abraçar a aliança, e que o filho do estrangeiro que se unir ao Senhor para o servir, para amar ao Senhor, o nome do Senhor, para ser servo do Senhor, e todos esses que vão guardar o sábado de Deus, que vão descansar nele, e já adiantando para os irmãos, descansar em Cristo na guarda do dia do Senhor, abraçando a minha aliança. Deus fala que eles receberão um galardão de alegria na casa, de oração, de que os sacrifícios deles serão aceitos. E ele termina falando que essa casa de oração, que a bênção de Deus seria estendida a todos os povos, aí no final, no verso 7. Então, o que nós temos aí? O profeta Isaías, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, falando sobre a guarda do sábado e os benefícios para todos os povos, para eunucos, para estrangeiros e para todos os povos, que guardassem a aliança do Senhor, que guardassem de profanar o sábado do Senhor. Então, outro aspecto desse primeiro ponto, nós já vimos que é para todos os homens, vimos que na Antiga Aliança mesmo, nós temos sinais de perpetuação da guarda do sábado, até para a Nova Aliança, para todos os povos, para todas as nações, para os eunucos, para os estrangeiros e seus filhos. E agora, nós vemos que somente os tempos estabelecidos por designação divina em sua palavra devem ser guardados. O texto do Catecismo ele vai destacar isso para nós, que deve ser guardado os tempos estabelecidos por designação divina em sua palavra. E nós percebemos aqui o quê? O princípio regulador do culto, constante e extraído especialmente do segundo mandamento, que diz que Deus não pode ser adorado por meio de um ídolo, dele próprio ou de uma adoração falsa a ele. A adoração a Deus tem que ser feita da forma que ele pré-ordenou, sob pena de estarmos adorando um Deus falso por meio de uma adoração que nós mesmos criamos. Então, somente os tempos estabelecidos por designação divina em sua palavra devem ser guardados com esse santo temor e essa santificação. Dias criados, então, por preceitos de homens não devem ser santificados. E isso é o que diz também o segundo mandamento, mas especialmente aqui nós encontramos também no quarto mandamento, de forma ainda que implícita, essa limitação. E é também por isso que, aliado ao segundo mandamento, ao princípio regulador do culto, que para os presbiterianos reformados, o único dia santo é o domingo. Então, à luz
da confessionalidade reformada presbiteriana, só o domingo é um dia especial, é um dia santo, inclusive com Santa Ceia, que é o centro do culto na Nova Aliança, em todos os cultos, todos os domingos, que faz com que todos os cultos sejam especiais, todos os dias do Senhor sejam especiais, enfim. É só um adendo para os irmãos entenderem a limitação da guarda do dia do Senhor. Ela não é nem menos do que o mandamento exige, nem mais. E o mandamento é claro que a designação divina em sua palavra que vai determinar aquilo que tem que ser guardado ou não. Então, dias santos, por exemplo, do calendário litúrgico católico romano não devem ser guardados. Festas diversas, festas religiosas diversas, não devem ser guardadas, somente o dia do Senhor ordenado no quarto mandamento. Nós vamos entender mais ainda sobre isso quando formos refletir sobre o domingo, porque é o domingo e não o sábado, tudo vai ficar mais claro, meus irmãos. Um outro ponto desse primeiro, um outro assunto para refletirmos sobre esse primeiro ponto que o catecismo traz, é que é um dia inteiro em cada 7. O mandamento é claro. Não se trata de um sétimo, melhor dizendo, corrigindo. Não se trata de um sétimo. Apesar de nós termos a figura do ano do jubileu, como uma regra para o povo de Israel, e ela ter esse lastro aí no número 7 também, e no 7º ano tudo se retornava em tudo, o quarto mandamento é claro ao falar que é um dia em 7. Um dia em cada 7. Então não se trata, no quarto mandamento, de um sétimo de hora, de 1 hora em cada 7 horas, ou de 1 ano em cada 7 anos. Muita gente utiliza até a expressão sabático, né? Eu tenho um ano sabático, um período sabático, em que eu vou me afastar, não vou fazer nada, né? Isso até faz certo sentido, mas o quarto mandamento, especialmente, ele fala sobre um dia inteiro em cada 7. Então ele está falando de semana. Por quê? Como nós vamos ver no ponto 2, que sobre os fundamentos, isso tem relação com a criação de Deus. E Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então se trata de um dia inteiro em cada 7. E não de forma abrangente de frações de dia, frações de meses, esse tipo de coisa. E entramos agora no segundo ponto, que eu acabei de citar, inclusive, para refletirmos sobre os fundamentos do quarto mandamento. Ora, de onde Moisés tirou isso? Ou melhor, de onde Deus tirou isso? E a primeira coisa que nós temos que refletir quando nós vamos falar sobre lei do Senhor, e especialmente o quarto mandamento, que é de compreensão extremamente complexa, muitas dúvidas, como eu já disse, pairam sobre o quarto mandamento, é sobre como nós lidamos com a lei do Senhor. Como? Nós vimos lá, no Antigo Testamento, nós vemos lá regras corporais, né, de fluidos corporais, de apedrejamento para certos pecados. Nós vemos restrições alimentares, nós vemos cerimônias sendo realizadas, e nós temos os 10 mandamentos em Êxodo 20. Nós temos muitas leis, né? Temos o ano do jubileu, temos o vingador de sangue, as cidades refúgio. Temos, assim, série de leis na Antiga Aliança que podem nos deixar confusos sobre como nós lidamos com essa lei. Ora, eu tenho que guardar ou eu não tenho que guardar? Se eu tenho que guardar, por quê? Qual lei que eu tenho que guardar? Qual que eu não tenho que guardar? E se a gente não compreender a forma adequada de lidar com a lei do Senhor, com as leis do Antigo Testamento, nós podemos pegar um caminho como os dispensacionalistas, que vão rejeitar todo o Antigo Testamento, dizendo que o que Deus deu na Nova Aliança é algo completamente novo e que abrogou
definitivamente, completamente toda a antiga aliança, até os próprios 10 mandamentos. Nós podemos interpretar erroneamente como os adventistas, que, óbvio, se fundamentam numa revelação falsa de Ellen White, profetisa deles, mas que vão buscar guardar regras alimentares, leis alimentares, como carne de porco, vão inventar a moda de não beber café e várias outras coisas. Enfim, o problema da compreensão da lei de Deus e de como nos relacionamos é muito grave, muito grave. E como que a teologia reformada enxerga a lei de Deus? Ela divide a lei de Deus em três... Divide não, ela entende que a lei de Deus, ela foi dada para o povo com três objetivos distintos. Quais são eles? As leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. As leis civis são, bem brevemente, as leis civis são leis que foram dadas para Israel como nação. Para Israel como nação. Como que essas leis, que exemplo dessas leis nós podemos nos lembrar? Eu citei as cidades-refúgio. As cidades-refúgio, que eram cidades para que quem estava respondendo por um assassinato ficasse protegido do vingador de sangue, até que ele fosse realmente decidido como um homicida, é uma lei civil, uma lei para a nação de Israel como um todo guardar. E outras leis civis também, diversas, que estão ligadas à nação de Israel, a como o povo se organizava, a como o povo se desenvolvia e vivia em sociedade. As leis cerimoniais, elas estão realmente ligadas ao culto na Antiga Aliança, e nós temos vários exemplos também, como as festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, como o sacrifício de animais, sacrifício de cordeiros, como o próprio dízimo, como também a guarda do sábado de certa forma, também é uma lei cerimonial para eles. E diversas outras cerimônias, por assim dizer, ou regras para culto, como o sumo sacerdócio, o sacerdócio levítico, a tenda da congregação, o santo dos santos. Tudo isso reflete e é compreendido como uma lei cerimonial. E temos a lei moral, que são preceitos morais, como os 10 mandamentos, que resumem a lei moral do nosso Deus. Isso é melhor desenvolvido no capítulo 19 da Confissão de Fé. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nos nossos estudos da confissão. E como nós refletimos sobre os 10 mandamentos, que eles têm aspectos diversos, de um mandamento ter mais de uma regra, mais de um pecado, ou um pecado transgredir mais de um mandamento. Da mesma forma, uma mesma lei, ela pode ter aspectos civis e morais, ou cerimoniais e morais, ou cerimoniais e civis. Uma mesma lei pode ter mais de um aspecto. Então, lidar com a lei de Deus de certa forma, complexo. Nós temos que analisar cada lei, os seus impactos, os seus fundamentos, né? Por exemplo, eu posso destacar aqui o dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial que foi dada para o povo para a manutenção do sacerdócio levítico e da sua família, visto que eles não tinham também possessão, terra dentre as 12 tribos. Contudo, nós vemos uma continuidade no Novo Testamento de um princípio moral de contribuição com a igreja. Coletas sendo realizadas pela igreja, inclusive no dia do Senhor, nós vamos ver isso mais para frente. Então, nós temos aspectos morais nessa lei cerimonial do dízimo. E o sábado é a mesma coisa. O sábado ele é uma lei que ele era guardado cerimonialmente, o sábado judeu, mas ele também representava uma lei moral. E ele é ainda mais explícito por causa do quarto mandamento. O quarto mandamento, ele destrincha, ele explicita para nós o aspecto moral
da guarda do sábado. E refletindo sobre as leis em si, e esses três diferentes tipos de lei, o que nós percebemos na Nova Aliança é que Jesus foi o cumprimento de todas as leis cerimoniais. Então, como nós lidamos, respondendo de forma bem breve, com a lei veterotestamentária, do Velho Testamento, sob essa ótica, inclusive, reformada da tripartição da lei. As leis civis não devem ser guardadas por nós, por quê? Porque nós não somos nação de Israel. Elas valiam para um povo socialmente organizado, para uma nação que tinha sua língua, que tinha sua organização, tinha o seu governo, enfim. Então, as leis civis não devem ser guardadas pelos cristãos. As leis cerimoniais eram leis sobre o culto a Deus, sobre a adoração a Deus, que todas eram sombras, todas eram como sombras, que apontavam para a adoração perfeita, para o sacrifício perfeito que é Cristo. Então, todas as leis cerimoniais foram abrogadas, nós vamos ver os textos bíblicos mais à frente. Em Cristo, com o sacrifício do Messias, tudo foi cumprido nele, portanto, nenhuma lei cerimonial deve mais ser guardada. Não comemoramos Páscoa, não comemoramos tabernáculo, não, não, não fazemos sacrifício de animais, nada cerimonial nós guardamos mais, porque todas as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. E resta-nos, então, as leis morais. Estas, portanto, devem ser guardadas, né, pelos cristãos e por toda a humanidade, como a gente já viu no primeiro ponto. E nós vamos aprofundar um pouco mais nisso nos próximos slides também. Sim, irmão Michael? Tá, e como essas leis, tanto a cerimonial como a civil, ela não teria mais validade para nós, né? Em teoria, assim, né? Porque seria mais para o povo. E, tipo assim, ó, o conceito da teonomia, né? Que é buscado mais nas leis morais, né? Isso seria uma coisa que poderia, né? Num país cristão, né? Ser tentado ser colocado dentro nas leis, né? Em vez de nós termos nossas leis civis como nós temos hoje, se nós tivéssemos as leis morais dentro do nosso país, baseado na palavra de Deus, em teoria, seria uma coisa correta biblicamente? A teonomia, ela é baseada na lei moral de Deus. Na lei É moral, mesmo né? a utilização da lei moral de Deus como fundamento para uma lei civil de uma nação, né? É o caminho, não um caminho inverso, não, mas temporalmente falando, né? A gente agora vai estabelecer novas leis do Brasil, baseando-nos na lei moral de Deus. Sim. O que acontece com a lei civil do Antigo Testamento? Eu falaria só num caso, né? A civil seria impossível porque a civil era totalmente diferente para aquela época, né? Ah, tem uns teonomistas que querem que seja em tudo, mas eu acho que não se aplicaria, né? Mas, tipo assim, a moral, né? Se a gente conseguisse, né, fazer no país, né, um país, não o Brasil, né, que o Brasil teria que nem ciência. Eu sou a favor, né, tipo, do reconstrucionismo, mas o Brasil nunca teve, o Brasil teria que construí-lo, né, ele não teria como É. ser reconstruído, né, mas se o Brasil começasse, né, a mudar, porque como eu, né, com essa ideia agora, né, pós-milenista, eu creio que as coisas vão melhorar, né? Então, o Brasil poderia ser construído e quem entrasse poderia também entrar com a lei moral de Deus. A moral, ela estaria ainda válida para os cristãos de hoje, né? Para o povo, né? Porque Deus tem, né, o controle dele sobre tudo. Então, a lei moral, ela ainda estaria, né? Poderia ser usada dentro de uma teonomia, de um construcionismo do Brasil, vamos dizer assim. Uhum. Exatamente. Quem quer implementar leis civis da nação de Israel nas nações modernas
tem um problema de compreensão da tripartição da lei. E do que eu vou explicar agora, por exemplo. As leis civis, lembrem-se que elas também têm aspectos morais. Deus estabeleceu as suas leis civis para Israel, e essas leis eram teonômicas. Elas eram leis civis especiais para eles, só para eles no tempo e no espaço, mas fundamentadas na lei moral de Deus, no caráter de Deus. E, por exemplo, eu citei o exemplo do vingador de sangue, da cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? A cidade de refúgio é uma obediência, é uma lei civil baseada no sexto mandamento. Por quê? Ela impedia alguém de morrer injustamente. Que o vingador de sangue injustamente matasse um inocente. Então, vejam, a lei civil Mas essa lei aí seria Israel civil, né? Essa aí está dentro da civil. é uma lei civil, mas ela tem um aspecto moral. O que fundamentou ela? O sexto mandamento. E a gente pode analisar todos. O que fundamenta o dízimo? Apesar de não ser uma lei civil, né, é cerimonial. Mas por trás da cerimônia do dízimo tem um princípio do nono mandamento, do sexto mandamento, sétimo mandamento, agora eu me confundi. Do oitavo mandamento, o William me ajudou. Do oitavo mandamento, que é o do furto. A contribuição, que está ligada ao princípio da mordomia cristã, ele está ligado ao oitavo mandamento. Ele é a conduta oposta ao furto, qual que é? Você administrar bem os seus bens, você contribuir, você ajudar o pobre. Isso tudo está ali no oitavo mandamento. Então, percebam que até a lei civil de Israel, ela era baseada na lei moral. E isso é a teonomia. E não é a gente pegar as leis de Israel e colocar para nós, mas pegar o fundamento, a lei moral de Deus e criar a lei da nossa nação com base nisso, né? Tem uns teonomistas que já são radical, né? Mas meu pensamento seria mais uma lei moral. Tipo assim, tem umas entrevistas lá do Rochdani lá que ele já gostaria que fosse tudo, né? A morte, matou. Não, mas tudo isso baseado na lei moral. Sim. Porque a pena de morte, ela tá dentro, obedece o sexto mandamento também, sabe? Irmão William, fique à vontade. Antes de eu fazer minha consideração, só explica como a pena de morte obedece o sexto mandamento? Não entendi. Certo. O sexto mandamento, ele é o não matarás. O princípio por trás do sexto mandamento, a conduta exigida, é a manutenção da vida. E a gente abre, por exemplo, a compreensão que para proteger uma vida, eu posso inclusive tirar uma vida. Né? Então, a legítima defesa, até de tirar a vida de alguém, ela pode ser utilizada para a proteção da própria vida, no sexto mandamento. Então, para que eu ou alguém não morra injustamente, a pessoa que quer tirar a vida injustamente pode perder a sua vida. Isso tudo sendo dentro do sexto mandamento. Sobre a pena de morte em si, eu acho que eu me confundi, na verdade, sobre o sexto mandamento. Eu estava falando mais sobre legítima defesa. A pena de morte está ligada ao sexto mandamento, não. Ela é diferente. Outro princípio está por trás da pena de morte, que é a justiça de Deus, né? Um aspecto mais da justiça de Deus, né? Eu me confundi aí com pena de morte com legítima defesa. A gente pode refletir melhor sobre isso aí depois. Irmão Tiago? Antes de eu fazer... Não, Desculpa. mas eu vou deixar o irmão Tiago falar primeiro e depois eu faço o meu comentário. No caso da pena de morte prevista no mandamento, ela funciona assim: não matarás. E depois nós temos um adendo na própria lei dizendo: todo aquele que matar deve morrer. Então, ou seja, na manutenção da vida,
segundo a lei de Deus, não deveria se manter assassinos, porque eles atentam contra a vida. Então, se alguém matar, essa pessoa deve morrer. Então, ou seja, é obrigação do Estado, no caso do povo de Israel, dos governantes, eliminarem aqueles que atentam contra o mandamento não matarás. Perfeito, irmão Tiago, obrigado, viu? Perfeito. Exatamente isso. Certo. O comentário que eu quero fazer é muito interessante analisando o quadro brasileiro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas até o ano de 2005, adultério no Brasil era um crime. Por exemplo, o Davi, você nasceu em que ano, Davi? Eu nasci em 2009. 2009. Então o Davi já pegou essa nova lei. Mas nós que nascemos antes de 2005, vivemos um período em que o adultério no Brasil era um crime. O adultério no Brasil era crime? É uma lei civil. Mas é uma lei civil baseada numa lei moral, do 7º mandamento, não adulterarás, certo? Por causa dessa modernidade de princípios de liberdade e essas coisas modernas, né? Liberdade individual e igualdade, em 2005 essa lei foi revogada e o adultério parou de ser crime. O que acontecia? Quando o adultério acontecia, eles faziam registros perante a polícia e as partes flagradas eram levadas à delegacia e, se não pagasse fiança, podia ser preso. Era de 1 a 6 meses ou multa. A penalidade era baixa, né? Mas ela existia. Então, antes de 2005, o adultério era punido aqui no Brasil, mas parou de ser. Então, uma lei civil brasileira que era baseada numa lei moral e que se perdeu, né? Foi revogada. Aí as pessoas podem criticar, enfim, baseado em um monte de coisa que não resolve, mas a verdade é que é uma lei civil que era baseada numa lei moral e que ela foi revogada. Isso é um assunto muito interessante, porque é bem recente, né? Apesar que nós já estamos em 2026, mas o meu primo, meu afilhado, que tem... Quantos anos que ele tem? Nasceu em 2005. Acho que ele já tem 21 anos. Vai fazer 21, né? Nasceu em 2005, Cauã. E olha para você ver, né? Ele nasceu no ano em que essa lei foi revogada. Maravilha, meus irmãos. Mais uma vez, obrigado, irmão Tiago, também por esclarecer esse ponto aí. Muito bom. Só mais uma coisinha sobre a lei, para a gente já avançar e voltar para o 4º mandamento em si. Que, olha, 1 mês a 6 meses, isso é muito baixo, comparado ao homicídio, que é 6 anos a 20 anos. Na Antiga Aliança, o adultério era punido com a morte, por apedrejamento. Então percebam que não só o crime tem que ser baseado, a previsão de pena para o crime tem que ser baseado na lei de Deus, mas também a quantidade de pena, porque ela reflete o caráter de Deus. O adultério para Deus é algo absurdo. O adultério é gravíssimo e era punido com a morte. O adultério para o brasileiro dos anos 2000 era crime, mas não era um crime assim também, né? Então percebemos que já estava a degradação moral já estava num estado muito avançado, de que o adultério nem era considerado, e de fato já não era, né? E hoje em dia ele é até estimulado, socialmente falando. Então percebam que a abrangência da lei, e essa aula não pode virar uma aula sobre teonomia, mas esse ponto aqui é necessário para a gente entender como nós lidamos com a lei moral para aplicarmos o 4º mandamento também na nossa vida. Avançamos então. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Que o próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele está falando sobre a lei. Ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas ele veio cumpri-la.
E aí nós percebemos que as leis cerimoniais foram de fato cumpridas nele, por ele e nele foram cumpridas. E as leis morais também foram cumpridas no sentido de que ele, de fato, conseguiu obedecer todas elas. E somente o nosso Cristo conseguiu. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então percebam que o apóstolo Paulo aqui em Colossenses está ensinando exatamente que as leis cerimoniais, as leis como as próprias festas, ou a guarda do sábado judaico, eram sombras de Cristo. Todas elas apontavam para Cristo, para essas coisas futuras. Né? Mas Cristo é o corpo. Cristo é a consumação de todas essas leis. Então o apóstolo Paulo também falando sobre a descontinuidade dessas leis cerimoniais aí. Por isso eu disse que Cristo cumpriu todas elas. E nós vamos ver um pouco mais para frente também. O apóstolo Paulo em Romanos 14, 5 e 6 diz a mesma coisa. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aqui, o apóstolo Paulo está falando realmente sobre a desnecessidade da guarda do sábado judaico. Então, nós temos mais um texto que mostra essa descontinuidade do sábado cristão. Isso tudo para mostrar que essas leis cerimoniais antigas foram completamente cumpridas por Cristo e abolidas em Cristo. Então, alguns exemplos, né, que bem rapidinho, não vamos nem ler essas referências, meus irmãos podem depois, se quiser, conferir todas elas. Então, alguns exemplos são o sacrifício de animais, que eram sombras do sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Hebreus vai nos explicar muito bem sobre isso. O sacerdócio levítico era também sombra do sacerdócio de Cristo como um sumo sacerdote eterno, que entrou uma vez por todas, de uma vez por todas, no santo lugar, enquanto o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano e pagar pelos seus próprios pecados, e oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, né? O templo físico em Jerusalém, que apontava, na verdade, para Cristo como verdadeiro templo e para a própria igreja como um templo do Espírito Santo. Então, tudo isso foi cumprido em Cristo. A circuncisão, que era um sinal da aliança, aplicado ao povo de Deus, que era uma cerimônia, e o batismo na nova aliança é um sinal também de pertencimento ao povo de Deus na igreja. A Páscoa, a própria Páscoa, que era o memorial da redenção do Egito, da salvação e libertação do povo do Egito com o cordeiro sacrificado, e a Páscoa aponta como cerimônia para a crucificação e também aponta para a própria Santa Ceia, que é um memorial dessa mesma redenção em Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então aí só alguns exemplos da descontinuidade da lei cerimonial em Cristo. E podemos afirmar a partir de agora então, já tendo essa compreensão, que o quarto mandamento é uma lei moral. Ô Wesley, mas isso é óbvio. Ele está nos 10 mandamentos, é óbvio que ele é uma lei moral, né? Apesar disso, há complexidade, sim, em compreendermos essa questão de dissociar os aspectos cerimoniais dos aspectos morais da guarda do sábado na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Então, o quarto mandamento é uma lei moral. E as leis morais, por sua vez, como a gente já conversou, elas têm seu fundamento no caráter de Deus. E elas foram estabelecidas antes de Moisés. Uai, Wesley, mas como assim? E caso alguém queira responder essa pergunta, né? Onde a lei moral de Deus foi estabelecida? Caso algum irmão queira participar, pode desmutar, levantar a mão. Onde a lei de Deus foi estabelecida? E vocês sabem o texto também bíblico? Algum de vocês pode citar o texto bíblico em que nós temos a revelação da lei moral de Deus nas Escrituras? E a resposta está até aí, né? Eu falei aí antes de Moisés.
Eu acredito que foi já ali em Caim e Abel, né? Ali já estava a lei de Deus antes de Deus ter dado as tábuas da lei, né? Quando Caim matou Abel, ele já sabia que matar era errado, né? Tanto que ele se escondeu, né? E assim sempre teve. A lei moral, Deus já imprimiu, né, em nosso coração, né, as leis morais, né? Quando veio para Moisés, elas vieram de forma mais explícita, mas essas leis, Deus já imprimiu no coração de todos os seres humanos, né? Certo, maravilha. Então, em Caim e Abel já tinha lei moral. Irmão William, Como nós vimos no estudo da Confissão de Fé de Westminster, né, da Bíblia por meio da Confissão de Fé, lá no ponto que fala da criação, nós vimos, como o irmão Michael disse, que a lei já foi implementada no coração. Então, na criação de Deus, em Gênesis 1, ali em diante, já há a lei moral. maravilha. Então, meus irmãos, as tábuas da lei foram dadas por Deus a Moisés em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Então, alguém pode perguntar, mas e antes disso? Antes disso, o povo sabia o que era certo e o que era errado. Como que o povo sabia o que era certo e o que era errado? Irmão Maicon trouxe bem mais para trás, lá para Caim e Abel. Caim e Abel. O que aconteceu em Caim e Abel? Quebra do sexto mandamento, do não matarás, como o irmão Michael disse. Mas ainda antes disso, o irmão William citou o começo, a Gênesis da lei moral de Deus. Por quê? Volta um slide, irmão, por gentileza. As leis morais têm seu fundamento no quê? No caráter de Deus. O caráter de Deus foi revelado em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí o caráter de Deus já está sendo demonstrado. E de forma bem breve, eu trouxe algumas reflexões sobre os 10 mandamentos estando em Gênesis 1, 2 e 3. Todos os 10 mandamentos estão nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Todos os 10 mandamentos, meus irmãos. Primeiro mandamento: Deus é o único Criador, não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus é o único Criador. Ele cria tudo do nada, barar, e ele se revela como o único Criador. Deus é distinto da criação, ele é espírito. Então não pode se fazer imagem nenhuma dele. Por quê? Ele é espírito. Ele não é Adão como Adão. Ele é Deus. Ele é distinto da sua criação. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. O Deus Criador deve ser honrado e o seu nome não deve ser tomado em vão. Porque o Deus que criou todas as coisas, ele exige conhecimento, exige adoração, e ali em Adão e Eva, ele se revela como esse Deus que deve ser honrado por eles e obedecido por eles. Então o nome de Deus não pode ser tomado em vão. O primeiro dia da criação foi santificado. O primeiro dia da criação foi santificado. E aí nós temos o quarto mandamento. Que em 6 dias Deus criou, no 7º ele descansou. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Deus dá para Adão e Eva a ordem de gerar filhos. Isso exige honra. Honra teu pai e tua mãe. E procriem-se, encham a terra. Não matarás, sexto mandamento. A morte é uma consequência do pecado. Então, olha o sexto mandamento antes de Caim e Abel. A morte como consequência do pecado. Então, não matarás. Por quê? Você não deve pecar. Não coma da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque o salário do pecado é a morte. Não adulterarás, o 7º. O casamento é instituído. E junto do casamento, Deus institui a fidelidade. Junto do casamento, Deus institui a fidelidade. Ambos vão deixar pai e mãe e se tornarão uma só carne. 8º mandamento, não furtarás. A árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. O fruto é uma propriedade. O fruto é uma propriedade. Não coma do fruto, porque ele é proibido, ele não é seu.
Então, não furtarás. O conceito de propriedade é estabelecido aí. Não levantar falso testemunho. A mentira. A serpente mente, a serpente engana. E, por último, 10º mandamento, a cobiça. Eva desejou comer do fruto que era proibido, e ela cobiçou. Então, de forma bem simplória, claro que dá para aprofundar mais nisso, mas a gente pode entender todos os 10 mandamentos em Gênesis 1, 2 e 3. Só para os irmãos entenderem que, ou reforçarem essa compreensão de que a lei moral de Deus, ela reflete o caráter de Deus, e que a lei moral de Deus, ela é eterna, como Deus é eterno. E ela foi dada, como o irmão Michael disse, para Moisés nas tábuas, de forma mais organizada, explícita, mas ela foi posta no coração do homem, e ela foi revelada à medida que Deus revelava o seu caráter também, desde Gênesis 1. Sim, irmão? Eu não sei se os irmãos ficaram com dúvida em relação ao 4º mandamento, quando foi utilizado o primeiro dia ser santificado, muita gente pode ter visto e pensado, não, na verdade o que foi santificado foi o 7º dia. Mas lembrem-se, irmãos, em 6 dias Deus criou tudo. Então o 7º dia, de fato, já estava tudo criado. Então o primeiro dia de toda a criação foi no 7º dia. Entendeu? Não sei se isso esclareceu, às vezes, algum irmão que pensou isso. Exatamente. O 7º dia, que é o descanso, era o primeiro dia da criação. Exatamente. Exatamente. E é isso a gente já vê um princípio de por que na nova aliança é o domingo, né? Muito bem lembrado, irmão William. Obrigado por explicar. Então, meus irmãos, a lei moral de Deus reflete o caráter eterno do Deus eterno. E o fundamento do 4º mandamento não é a lei mosaica, mas o caráter de Deus, que é exposto na criação. Então, o fundamento principal que o próprio texto do 4º mandamento traz é: porque Deus criou o mundo em 6 dias, e ele descansou no 7º. Então, o fundamento do 4º é Gênesis 2. O fundamento do 4º mandamento é o caráter de Deus exposto na criação de Deus. Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, 2 e 3. E seria estranho, se só uma reflexão mais simplória até, mas seria estranho se os 10 mandamentos fossem compostos por 9 preceitos morais e um cerimonial, né? 9 leis permanentes e uma lei temporária. Isso levantando a hipótese de que o 4º mandamento não é moral, ele é só cerimonial. Que ele não está fundamentado no caráter de Deus na criação, e sim nas leis cerimoniais dadas por meio de Moisés e do sacerdócio levítico. Mas seria muito estranho se os 10 mandamentos tivessem 9 leis morais e uma lei cerimonial, não é mesmo? Sim, irmão William? Então, fazendo aqui uma analogia, quando o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, ele explica por quê, imediatamente depois. Porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher, e também porque foi a mulher que comeu do fruto, enganada, exatamente. Então, quando as pessoas tentam justificar a ideia de que hoje as mulheres podem exercer autoridade sobre os homens, elas desconsideram a justificativa do apóstolo Paulo. Não tem nada a ver com a modernidade, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com o que o apóstolo Paulo explica. Primeiro foi formado o homem e que quem foi enganado foi a mulher. E aqui na questão do sábado, a gente pode seguir essa mesma linha, porque lá fala para guardar um dia. É por quê? Porque esse dia é mais bonito? É porque o ser humano precisa de descansar? Não, é por quê? É porque Deus criou o mundo em 6 e descansou no 7º. É por isso, é por causa da criação. Assim como a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem por causa dos fatos que foram desenrolados na criação, o homem deve guardar um dia porque Deus guardou um dia.
e mandou que nós guardássemos um dia. Exatamente. Como, por exemplo, a sodomia, a homossexualidade, o fundamento é o caráter de Deus exposto em Gênesis. O fundamento contra esses pecados sexuais é o casamento, é o 7º mandamento, é o adultério, é a proibição do adultério. E não nada social, nada circunstancial, mas preceitos eternos que expõem o caráter eterno de um Deus eterno. Então, os 10 mandamentos constituem um todo. Os 10 mandamentos são uma unidade que expõe o caráter de Deus. Por isso, Tiago vai falar que aquele que tropeçar em um só é culpado de todos, porque a lei moral de Deus reflete o caráter de Deus como um todo. Há uma unidade, né? E se o 4º mandamento não deve ser seguido, como alguns dizem, ou se deve ser seguido somente pelos judeus, por que os demais mandamentos deveriam ser seguidos pelos cristãos? E é nessa armadilha que caem os dispensacionalistas, como eu já disse, quando eles desprezam toda a antiga aliança sem compreender de fato o aspecto moral em toda a revelação de Deus do seu caráter no Antigo Testamento. Então, vencidas essas partes, né, nós compreendemos que, então, o descanso no Senhor é um sinal perpétuo para o povo de Deus. Isso está lá em Êxodo 31:17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, esse é um sinal para sempre, um sinal eterno, um sinal infinito, para sempre com o seu povo, com os filhos de Israel. E o apóstolo Paulo vai falar que não é filho de Israel, né, não é judeu quem o é exteriormente, mas sim quem é no coração. Não é circuncidado quem o é exteriormente, mas sim quem é no coração. Quem é o povo de Deus? E alguns fundamentos intrínsecos também, e nós vamos passar bem rápido por isso, só para os irmãos entenderem que, enquanto Deus expõe o seu caráter, ele também nos abençoa e nos ensina. O 4º mandamento, ele tem como fundamentos também secundários, por assim dizer, intrínsecos a ele também, o memorial da criação. O 4º mandamento nos faz recordar a obra criadora de Deus e sua soberania sobre o mundo. O 4º mandamento nos faz reconhecer Deus como Criador. Nos faz lembrar que Deus criou todas as coisas e que Ele governa tudo, inclusive o próprio tempo. Guardar o dia do Senhor nos traz confiança na provisão de Deus. E aí nós temos 2 textos, Êxodo 16, 22 ao 30. Eu não farei a leitura, meus irmãos, mas é o texto do maná. Deus fala por meio de Moisés que na sexta-feira, né, no 6º dia, eles deveriam colher 2 porções por pessoa, porque no sábado não teria. Eles não poderiam fazer nada. A gente devia deixar tudo pronto no sábado, para eles descansarem no sábado. Então, na sexta, eles receberiam porção dobrada. E também, nós vimos que eles, quando comiam fora do dia do Senhor, quando eles colhiam maná para sobrar, para guardar, o maná perdia, estragava, cheirava mal. Mas no dia do Senhor, Deus deu para eles a provisão para eles descansarem. Isaías 58, 13 e 14 também, nosso Senhor, ele aplica maldições para quem não cumpre o dia do Senhor. E o capítulo 58 é a continuação daqueles aspectos da nova aliança exposta em Isaías. Do novo templo, do povo, dos gentios sendo alcançados, né? Um outro aspecto é que a separação de um dia específico para adoração nos faz santificar o tempo. Um dos fundamentos intrínsecos é a santificação do tempo por nós. Outro é o descanso e misericórdia para todos. E aí o mandamento inclui nós, nossos filhos, nossos servos. Então percebam, descanso e misericórdia de forma abrangente. O estrangeiro que está na nossa casa, ele vai guardar o dia do Senhor conosco também, nossa visita. E a convocação para o culto público. O dia santo reúne o povo de Deus para adoração.
Então, são fundamentos secundários que mostram para nós caráter de Deus e bênção de Deus para nós por meio desse dia. Temos aí a antecipação também do descanso eterno, porque o sábado aponta para o descanso final do povo de Deus. E qual que é o descanso final do povo de Deus? Ninguém sabe. Spoilers, spoilers. Todo mundo sabe. Também deleite espiritual no Senhor. O dia deve ser honrado como um tempo de alegria em Deus, um tempo de deleite. Não é abstenção de prazeres, é o contrário, é ter prazer em Deus. Um outro e último ponto, pelo que eu me lembro, é ordem e ritmo na vida humana. O descanso ele também é benéfico para nós, ele também é necessário. Então, um padrão de trabalho saudável e de descanso faz muito bem para nós. Então, esse mandamento ele traz outros fundamentos também que refletem o caráter de Deus para nós. Já partindo para o final dessa aula, meus irmãos, não vamos concluir toda a pretensão hoje. Mas nós percebemos já que a santificação para o culto a Deus é uma lei da natureza, ou seja, ela é natural, a gente pode falar sobre direito natural, sobre lei natural, e ela também é um preceito positivo das Escrituras. Então nós temos dois aspectos ainda na santificação do culto. Mas, meus irmãos, nós vamos continuar essas conversas e discussões sobre o quarto mandamento e o dia do Senhor, especialmente na semana que vem, e na próxima também, eu imagino, mais umas 2 aulas, pelo conteúdo do catecismo. E hoje nós encerramos aqui refletindo sobre a lei de Deus, sobre o principal fundamento do quarto mandamento, que é o quê? O caráter de Deus. Assim como o irmão William deu exemplo, o irmão Michael deu exemplo, como toda lei moral, na verdade, tem fundamento no caráter de Deus, não fundamentos transitórios, momentâneos, limitados a tempo e espaço, culturais, não. É a lei de Deus. E o quarto mandamento, ele remete ao que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós na criação, o exemplo que Deus nos deu, e o que Deus fez por nós depois, na cruz. Mas esse é um assunto para as próximas aulas, meus irmãos. Mas que estejamos ligados e conectados com o caráter de Deus. Que nós possamos entender que o pecado ele não transgride um amontoado de regras. O nosso pecado ele é contrário ao caráter do nosso Deus. E as coisas boas que nós fazemos, elas são boas porque elas refletem o caráter desse nosso maravilhoso Deus. Né? Então que fique essa compreensão para nós no meio dessa aula. E nós continuamos na semana que vem, se Deus quiser. Irmão William, pode orar, por gentileza? Bem, meus irmãos. Papai amado e santo. Papai, quando olhamos para a tua lei, nós conseguimos enxergar com mais clareza a sua santidade, a santidade de Cristo, papai. Como os irmãos disseram, cada reflexão sobre a sua santa lei, nós vemos o quão impossível é, papai. Nós podemos até tentar nos agarrar, nos abraçar em tentar fazer aquilo que é certo, papai. Mas nós nos deparamos com a inexistência do arbítrio livre. Nós nos deparamos, papai, com os desejos malditos nos nossos corações. Papai, só nos resta Cristo. Só nos resta Cristo. E imploramos que o seu Santo Espírito continue nos ajudando, papai. Por mais que nós entendamos que nós não conseguimos, que nós possamos tentar conseguir, papai. Mas não para alcançar nada, mas em gratidão ao que o Senhor fez por nós, papai. Respondendo o Senhor como um diálogo pactual de um culto, papai. Respondendo a maravilha da salvação que nos abraçou, papai, que nos transformou, Senhor.
Então, nos ajuda com esses estudos dos pecados, com esse estudo da lei. Nos ajuda, papai, por favor, Senhor, a sermos mais santos aos seus olhos, para a tua glória exclusiva, papai, é o que eu te imploro. Nesta noite, te agradeço mais uma vez por este momento com os irmãos e pela exposição da tua maravilhosa palavra, papai. Obrigado e amém.